Boa noite aos irmãos. É uma satisfação muito grande que o Senhor nos concede de termos ainda a liberdade religiosa, onde possamos expressar nossa fé e a nossa confiança na palavra de Deus. Deus nos abençoe a todos nessa pequena reflexão que havemos de fazer. Tirei por título o dom profético, né? O remanescente e o dom de profecia. Então Deus, ele se manifestou no meio do seu povo desde o princípio, através da sua revelação, dando a sua vontade aos seus filhos e trazendo também a seus filhos os mistérios que ele tem para com aqueles que são fiéis. Então Deus, lá em Hebreus 1, verso 1, é dito que Deus se manifestou de várias formas e de várias maneiras. Então Deus, ele, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus, ele se comunicava antes do pecado com o homem, né? Ele se comunicava, ele se comunicava com o homem para que o homem pudesse ter seus cuidados, sua proteção e o homem entendesse o futuro, né? Só Deus sabe o futuro, mas ele comunicava a seus filhos o futuro. Com o passar do tempo, né, essa voz, infelizmente, ela se ausentou. E aí, Deus agora enviou os seus profetas. É-nos dito em Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma se antes ter revelado o seu segredo aos seus servos. Então, tudo que nós, né, tudo que Deus queria dar para um povo, uma nação, Deus se revelava. Deus se revelava através de quê? De um personagem, né? De um profeta. Lá no Salmo 25, verso 14, diz que os mistérios de Deus são para os seus filhos. E Deus se revelando a seu povo. Então, os profetas, eles foram muito conhecidos, irmão, como vidente, né? O profeta também tinha um chamado de atalaia. O profeta também tinha outro chamado, né? Chamado de mensageiro. Então, a serventia dessa comunicação com Deus era para que o seu povo pudesse discernir o seu plano, né? Desvendando todo o futuro para o seu povo. Mas entre esse meio também aparecia aqueles que profetizavam também. Apareceu muita gente que dizia ter revelação de Deus, ser profeta de Deus, como hoje. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma dica como identificar. Existe uma avalanche de texto que Deus nos colocou como identificar o verdadeiro do falso profeta. No livro de Números 12, é nos dito assim, 12, verso 6. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele, me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Então, se houvesse um profeta no meio de Israel, no meio do povo de Deus, era Deus se manifestando. De duas formas. Diz que Deus, o profeta tinha um sonho, ele sonhava, ele via as coisas, Deus trazia a ele algo que ia acontecer em sonhos, e também Deus se falava a ele através de visões, ele tinha visão, né? Então, quando aparecesse alguém com essa característica, era de Deus. Mas a característica do verdadeiro profeta era identificado também.
Aqui no livro de Deuteronômio, o 18, capítulo 18, Moisés disse assim, 18, vamos ver o verso 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor falou. Com presunção, falou o profeta, não o temerás. Aqui há uma confirmação muito grande, né? Que Deus, quando ele via um profeta, todas as palavras que o profeta proferia da sua boca poderia demorar 1 ano, 2 anos, 100 anos, 200 anos. Ela não caía por terra. Todas as profecias que ele falava. Quando Eliseu disse, apesar que antes de Eliseu nós temos Elias, né? Quando Elias profetizou a queda de Acabe, a morte de Acabe, a morte de Jezabel, durou ainda bastante tempo. Ela veio se cumprir no ministério de Eliseu, na pessoa de Jariel. Então, o profeta do Senhor, ele não diz uma palavra e essa palavra não se cumpre. Ela tem que se cumprir. Senão, não é o Senhor que fala. 1 João, capítulo 4, verso 1, há um pensamento sagrado de muita importância. 1 João 4, verso 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Devemos crer em qualquer profecia, devemos crer em qualquer pensamento religioso qual está fora da conexão de todos os profetas. Então, quando alguém se manifesta com um ponto de doutrina, e esse ponto de doutrina não se manifesta com os profetas do Velho e do Novo Testamento, nós não devemos dar crédito, irmão. Devemos dar crédito no que a Escritura fala. Como se harmoniza um assunto? É Isaías 28, 10. Mandamento, por mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Então, todos os assuntos religiosos, diz a palavra de Deus, eles vão se enquadrando, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, não devemos crer em qualquer um que tenha um conhecimento, tenha uma experiência. Isso não resolve. O que resolve é a pessoa estar conectada com a Escritura Sagrada entre o Velho e o Novo Testamento. Então, tudo que Deus disse, nada cai por terra. Jesus proferiu uma palavra muito importante. Me lembrei agora de São João 14, 29. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Então, tudo que Jesus falou, né, tudo que Jesus proferiu para o futuro, isso ia acontecer. Então, quando Jesus proferiu que Pedro ia negar ele, quando Jesus proferiu a rejeição de Judas, a rejeição de Israel, e isso os discípulos se lembraram. Olha, o Senhor falou, né? Faz 40 anos. Então, Jesus disse, olha, antes que aconteça, eu vou falar para vocês. Então, o Cristo ele proferiu, né? Muitas e muitas profecias. Então, o profeta ele é identificado por Deus pela sua característica, pelo seu caráter, pela sua comunhão com Deus. Eu vou dar 3 exemplos aqui, muito importante, irmão, como é que Deus se manifesta, né? No dom de profecia. No livro do Gênesis, diz assim, eu acho muito interessante isso aqui, como é que Deus se manifestou na vida de José. Gênesis, vamos por 41. Veja bem.
estava conosco o mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, o qual contamos os nossos sonhos. Ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. 41 do Gênesis, verso 12. Em diante, vem falando de José. José, ao ser chamado perante Faraó, para decifrar o sonho de Faraó, na cadeia, ele já tinha decifrado 2 sonhos, o do padeiro e o do copeiro. O copeiro ia servir Faraó e o copeiro ia ser morto em 3 dias. E quando o copeiro foi chamado, José falou que não se esqueça de mim, lembra-te de mim. Então, irmão, assim que Faraó teve aquele sonho que lhe perturbou muito, que ninguém revelou, estava ali José, com a interpretação profética. Ele proferiu tudo aquele sonho a respeito de 7 vacas magras, as formosas, depois veio as espigas de milho, e decifrou a fome. Então Deus estava com quem? Com José. E cumpriu certinho essa profecia, e através de José houve o suprimento para que não houvesse fome em Israel. Então José, ele é um tipo de Cristo, né, em todos os aspectos, em produzir, né? Ele ajudou a produzir os alimentos e não houve fome naqueles 7 anos. Outra interpretação muito importante que nós temos é de Daniel. Na realidade, irmão, se formos ver vários exemplos aqui, né? Eu acho muito importante que quando Daniel ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel 2. Algumas partes apenas dos versos, não vou ler tudo, para não tomarmos o nosso tempo, né? Então, diz aqui o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que Nabucodonosor teve um sonho, muito lhe perturbou, aquela imagem, aquela estátua. E aí o que aconteceu? Chamaram todos os magos, né? Todos aqueles videntes, magos, supostamente diziam ser profeta, adivinhadores. E o rei disse, se não revelar, todos seriam mortos. E ali estava Daniel. Né? Daniel foi chamado e decifrou o sonho do rei antes de acontecer. E, na realidade, deu certinho. Ali já estava sendo, aquele sonho já partia, né, para a história, para a civilização, para os reinos que o suceder, né, que era Medo-Persa, que era Grécia, a Grécia suceder, Roma suceder, a Ponta Pequena também, ele já desenvolveu toda a profecia. E nós somos beneficiados pela interpretação de Daniel. Como é que a gente ia entender um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, irmão? Como é que a gente ia entender que um dia equivale a um ano? Então, Deus tem misericórdia e nos revela através da Escritura Sagrada e dos seus profetas. Agora, existem também os falsos profetas, né? Os falsos profetas, porque existe hoje, mas existe uma identificação. Como nós podemos identificar o falso profeta? O apóstolo São Paulo, escrevendo sobre os dons espirituais, ele diz assim, em 1 Coríntios 12, né? Ele diz assim, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro mesmo, o Espírito, a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito, a fé, outro pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e outra a operação de milagres,
outros a profecia, outro o dom de discernir espíritos, e outro a variação de línguas, e outra a interpretação de línguas. Então, todas essas manifestações, elas existiam na igreja. O que é os dons que Deus concede ao seu povo? São dons para ser usado na sua causa, mas esse dom não nos pertence, pertence a Deus. Mas existe uma avalanche, né, de hoje, de tantos profetas, existe apóstolo, né? Existe bispo, um montão de gente aí. Mas como vamos discernir se esses dons, na realidade, ele vem da parte do Espírito Santo? Como é que vamos discernir esse ponto aqui? Porque o apóstolo São Paulo, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, né? Mas o fruto do Espírito é... Ele vem decifrando ali a cada tópico. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o profeta do Senhor, o verdadeiro profeta do Senhor, ele é uma pessoa temperante. Ele é uma pessoa de domínio próprio. Ele é uma pessoa de confiança. Ele não briga com os vizinhos, não briga com ninguém, paga suas contas. Ele é um homem direito. Porque as pessoas nas igrejas profetizam. Saiu da igreja é outro caráter. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, diz assim, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a voz disfarçando de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Pode-se, porventura, uvas dos espinheiros, figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aqui está, Jesus já nos advertindo, né? Olha, cuidado, guardai-vos dos falsos profetas. Eles vão falar da lei, vão falar dos mandamentos de Deus, mas vão falar só de 9. Quando chega em um mandamento, foi abolido. Jesus aboliu na cruz do Calvário, a já de Cristo. Esse é o falso profeta. Então, irmão, a profecia ela tem essa afinidade, né? De nos ajudar a entender o que Deus quer nos revelar. Graças a Deus, estamos em pé por causa desse discernimento. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, ele fala assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, o apóstolo São Pedro diz assim, 2:19, 1:19. Segunda Pedro 1:19. Temos ainda muito firme a palavra profética, qual tende a fazer estar atento, como uma candeia que alumia o lugar escuro, até que o dia apareça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Que importância tem esse texto, né? Para confirmarmos a palavra de Deus, é necessário o quê? Um discernimento profético. Nós sabemos, irmãos, que a história ela acompanha a profecia. Tudo o que aconteceu, queda de império, queda de civilização, queda de reis, retorno de reis, são história, né? Nós vemos aí em qualquer livro histórico. Então, a história ela acompanha as profecias, porque os profetas já predisseram, eles já profetizaram, eles já marcaram.
E no decorrer do tempo, tem surgido inúmeros profetas. Ele faz 5 profecias, cumpre 2 de mau jeito ainda. Então, não precisa, né, dentre as 5 profecias, cumprir 2. Se deixou de cumprir, se cumpriu 4 e não cumpriu uma, esse profeta não é de Deus. Então, a palavra de Deus, ela muito nos orienta, né? Há um texto muito conhecido, né? Um texto contundente, muito importante, que nós temos na palavra do Senhor, é o livro do Provérbios 29:18, que ocorre onde não há profecia. O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz ou bem-aventurado. Então, não havendo profecia, desprezando as profecias, pode-se dizer, o povo ele se desgoverna. Não vou entender o tempo certo, não vou entender reforma de saúde, não vou entender santificação do sábado. O apóstolo Paulo diz assim mesmo: não desprezeis a profecia. Então, no livro do Apocalipse, diz que aquele que acrescentar alguma coisa desse livro profético, aquele que omitir alguma coisa, as pragas de Deus cairá sobre ele. Então, nós temos uma salvaguarda muito grande, né, para o nosso destino, a nossa trajetória aqui nesse mundo, onde nós sabemos que existe milhões de pessoas, né, nas redes sociais, profetizando, milhões de pessoas decifrando o futuro. Na realidade, nós sabemos que o diabo vai até descer fogo do céu. Ele tem os seus servos, eles têm os seus obreiros. O inimigo trabalha. Está lá, Paulo fala em 2 Coríntios, que o próprio Satanás disfarça assim, que em anjos. No Evangelho de São Mateus 24, Jesus falou assim, ó: porque hão de surgir falsos Cristo, falsos profetas. Foram grandes sinais e prodígios, de modo que, se fora possível, enganaria até nós, até os escolhidos, até o remanescente. Então, desde quando vem tendo esse procedimento de falso profeta? Desde quando? Desde o Antigo Testamento, falsos profetas. Lá no livro do profeta Jeremias, está cheio de falso profeta. Ele dizia que jamais Jerusalém seria subvertida ou seria invadida por Nabucodonosor. E foi. O profeta foi amarrado, foi jogado dentro de um poço de lama. Nabucodonosor entrou em Babilônia, invadiu, levou todo mundo, matou o rei, os filhos do rei. E no profeta ele não colocou um dedo. Então, a questão de falsos profetas, as manifestações de falsos profetas, temos bastante. E Deus, pela sua infinita bondade e sua infinita misericórdia, nos enviou ainda a igreja remanescente. O último profeta, no livro do profeta Isaías 8, verso 16, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Repito, ata os testemunhos. Isaías 8, verso 20, a lei e aos testemunhos. Se não falarem segundo essas palavras, nunca verão a alva. Então, Deus ligou o seu povo com os últimos livros. A igreja remanescente, ela é beneficiada pela inspiração da irmã L.G. White. Ela decifrou todo o futuro aos nossos olhos. Se alguém saber de história, de profecias,
qualquer assunto, existe apenas um livro que decifra toda a história da igreja cristã, da igreja do deserto e da última igreja. É um livro chamado Conflito do Século. O Conflito do Século é um livro histórico. Ali apresenta as profecias de Daniel, 2.300 tardes e manhã. Ali apresenta a igreja, o final da igreja, o cumprimento do Apocalipse 14, do 6 até o verso 12, as 3 mensagens angélicas. Verdade esta de vida ou morte para o seu povo. No Apocalipse 12, 17, o dragão virou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao restante da sua semente. Por quê? Porque guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então a ira do mal não será contra outras denominações, outro povo, mas será com aquele que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Mas o que vem ser o testemunho de Jesus? 19:10 do Apocalipse. Eu vim, prostei-me aos seus pés. Ele disse, não faça tal coisa. Sou conservo teu e dos profetas que adora a Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, irmão, muito comprovada a inspiração da Ellen White para o nosso dia, né? Nós temos sorrido aí nessas últimas lições, né? Esplendorosos textos, pensamentos profundos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa fé. E assim Deus tem nos dado, com infinita bondade e a misericórdia, né? O dom profético, né? E os dons do Espírito Santo, né? Então, nós podemos decifrar o falso profeta do verdadeiro profeta. O falso profeta, ele mente com a vida, ele mente não manifestando na realidade a crença na palavra de Deus. Existem manifestações de falsos profetas presentes que não creem nem no Velho Testamento. Mas Deus nos deu, né, sua infinita misericórdia, bondade, nos revelou todo o futuro através da inspiração. Então, fica um conselho para todos nós, aquele conselho que falou Josafá a todo o povo, 2 Crônicas 20, verso 20. Josafá, ele fortaleceu o coração de todos, fortaleceu o coração de Judá, quando estava diante daquela grande peleja. Ali apareceu um profeta e confortou o rei de Judá, e ele se prostrou, orou. No final, ele disse essas palavras. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Em outras palavras, vamos ter confiança na palavra do profeta. Vamos confiar. Vamos pôr a nossa fé. Vamos crer no que ele disse, que Deus estará conosco. Que assim se cumpriu a grande vitória naquela guerra de Josafá. Fica também a nós, né, irmão? A mesma manifestação de fé, de confiança, né? E sermos guiados pelos escritos, né? Temos aí mais de 5.000 escritos de Ellen White, né?
quantos livros nós temos, o livro dela está no mundo todo. Então, que Deus nos abençoe, né, na sua palavra, faça crente mais na Escritura Sagrada, crendo nos seus profetas, crendo que ele enviou os profetas com uma finalidade, nos colocar a sua mensagem, a sua verdade, para que possamos nos preparar cada dia, a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, física, todos os aspectos, e nos preparar para os acontecimentos finais. Esse é meu desejo, oração para todos. Obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe na pessoa do Senhor Jesus. Amém.